O que ela tem no cabelo? De repente, ela é sua cliente, tudo bem, mas às vezes é uma pessoa que você nunca viu, você nem sabe o que ela tem no cabelo. Está sendo gravada agora, eu tinha esquecido de gravar. Você, de repente, nem sabe o que a pessoa tem no cabelo. Então, é importante você analisar para trabalhar com todas as hipóteses para não realizar o procedimento errado no cabelo da pessoa. Então, você tem que conhecer os ativos disponíveis no mercado para alisamento. Então, hoje nós vamos falar, de modo geral, de todas as químicas que tem, as mais usuais, pelo menos, para que vocês tenham esse conhecimento e saibam trabalhar. Vamos falar de selfie? Sim, mas vai além, vai muito além de selfie. Qual que é o objetivo? Que vocês entendam de verdade, que vocês não sejam enganados, tá? Não sejam enganados quando alguém vem trazer um relaxamento e falar que tem um determinado ativo e, na verdade, não é aquele ativo que realiza o trabalho. Então, fiquem atentas a tudo que vai ser colocado. O que é muito importante, vocês sabem disso, vocês sabem, é a linha de manutenção. Não adianta você fazer um trabalho maravilhoso, aí depois a cliente vai para casa, usa um produto que não tem uma boa qualidade, que está com o pH fora do pH ideal para o cabelo, este cabelo vai dar problema. Ela vai falar que você que realizou o procedimento errado. Então, isso acontece muito. Então, é importante que vocês conheçam toda a teoria para, no dia a dia, vocês realizarem o procedimento na sua cliente. E também, vejam só, cada caso é um caso. A Débora começou o curso hoje falando, cacheei meu cabelo com tal produto e tal produto, que nós vamos falar. Poxa, como que ela pode cachear o cabelo sem relaxamento? Ela cacheou o cabelo sem relaxamento. Então, vocês vão entender o porquê. Se vocês entenderem a teoria, o que tem nos produtos, vocês vão fazer um excelente trabalho em diversas situações, em várias situações. Então, prestem atenção que vai muito além da selfie que nós vamos passar. Bom, temos que falar de teoria, tá? Vocês têm que aprender. Com certeza, vários de vocês já conhecem, mas vamos relembrar para quem não conhece, aprende. Quem já conhece, vamos relembrar. A queratina capilar, eu não vou ler tudo, tá? Vou só dar uma geral, depois vocês peguem o slide e acompanhem de acordo. Então, a queratina capilar, ela é composta por uma sequência de 18 aminoácidos, tá? E esses aminoácidos, ele tem na sua estrutura carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, e o R é um segmento de radicais livres. São radicais que fazem parte da estrutura da queratina. Mas não foge, é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, tá? E os radicais. O enxofre, ele também faz parte da queratina capilar. E quando você tem um cabelo com mais cacheado, você tem uma quantidade maior de enxofre, que estão presentes no aminoácido cistina, tá? Jumira, não está compartilhando a imagem do PowerPoint que você fez. Você pretende compartilhar? Não está compartilhando? Não, você tem que compartilhar aí. Espera aí, que eu um momento. Agora está compartilhando. Sim. Desculpa, gente. Então, temos aí o que eu acabei de falar, tá? Nada de novo. Então, a queratina, ela é encontrada, por exemplo, nas unhas, na nossa unha, chifre, carrapaça de tartaruga, lã, escamas, penas, garras, camada externa da pele também tem queratina. E para uso cosmético, a maior parte que nós utilizamos é de pena de galinha, muito utilizada a pena de galinha. Então, a queratina capilar também existe nesses outros itens que eu citei para vocês. Continuando. Aqui nós temos, não vou ficar lendo, mas os aminoácidos e os percentuais que encontram na fibra capilar, sendo o nosso foco principal a cisteína, este aminoácido que tem de 16
a 18% na fibra capilar, que neste aminoácido é o nosso foco maior na ação dos relaxamentos. A gente fala tanto, né, de ponte de disulfeto, ponte de enxofre, ponte de cisteína. O que é isso? Então, vocês vejam aqui, um aminoácido cisteína ligado a um outro aminoácido de cisteína. Então, vocês vejam que tem um enxofre ligado a outro enxofre. Esses dois aminoácidos na fibra capilar, eles se chama cistina. Duas cisteínas ligadas recebem o nome de cistina. Então, é nessa ligação de enxofre onde os relaxamentos à base de etilglicolatos acabam trabalhando, e mesmo os hidróxidos acabam rompendo essa ligação de enxofre. Então, quando nós falamos, vamos aplicar o relaxamento e ele vai romper as ligações de enxofre. É nessa ligação de disulfeto que ele rompe, tá? Antes de falar da escala de pH, vamos parar um pouco aqui. Quando nós aplicamos o relaxamento à base de etilglicolato, por exemplo, ele rompe a ligação de enxofre. Então, nós voltamos a ter cisteína e cisteína. Então, quando você realiza o relaxamento, após essa ruptura, você tem que neutralizar. Normalmente, você neutraliza a base de bromato de sódio, que é o neutralizante da selfie, ou peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, que são agentes oxidantes para refazer as ligações que foram rompidas. Porque se você não refazer as ligações que foram rompidas, o fio vai ficar elástico. Vocês já viram quando você aplica o relaxamento, você tem que deixar agir em determinado momento e puxar alguns fiozinhos para verificar a elasticidade do fio. Qual que é o ponto exato para você falar, olha, já está no ponto de enxaguar? Quando você pega alguns fios, puxa, ele dobra de tamanho, de comprimento, e quando você volta, ele volta perfeito, da mesma forma que estava anterior. Se você puxar, tentar puxar, ele ainda não tiver elasticidade, tem que deixar agir mais. Agora, se você puxar e ele esticar além do 100%, aí passou do ponto, você tem que correr e enxaguar, tá? Então, a ação do relaxamento tem que ser acompanhada durante o procedimento. Então, quando ele rompeu as ligações de enxofre, todas as ligações de enxofre, então, fica dessa forma, cisteína e cisteína. Aí você enxaga o cabelo, seca e neutraliza. Quando você aplica o neutralizante, ele refaz a ligação e o cabelo fortalece. Nós vamos detalhar um pouco mais isso. Falamos muito da escala de pH. O produto tem pH tal, o alisamento tem pH tal. Então, vamos lá. pH é o potencial hidrogeniônico. Ele mede o grau de acidez ou de alcalinidade do produto ou do fio capilar. Nós temos, por exemplo, um pH aproximado de 0 é um pH ácido. Um pH aproximado de 14 é um pH básico. O pH neutro, que é o pH da água que nós ingerimos, está na faixa de 7, pH neutro. Agora, qual que é o pH aproximado da fibra capilar? Aproximadamente 4,5, tendendo para 5. Então, se você parar para pensar, o fio capilar, alguém está com o microfone ligado, Luiz Carlos, poderia ver para desligar? O pH da fibra capilar está aproximadamente 4,5, 5, tá? Então, ele está mais tendendo para ácido do que para neutro. Então, quando você lava o cabelo com um produto, fala pH neutro, é um produto neutro, ótimo, neutro. Nem tanto, porque seria importante que o produto fosse aproximadamente 4,5,
para ser próximo da fibra capilar. Porque quando você pega um produto com pH alcalino ou muito ácido, ele abre a cutícula, ele rompe a ligação. Então, é onde que a gente tem a ação de relaxamento, onde a gente tem a relação das escovas ácidas, tá? Então, quando você tem, por exemplo, nós temos relaxamentos à base de tilglicolatos. Os relaxamentos à base de tilglicolatos, eles têm uma ação com pH aproximado de 9. Esse é o pH aproximado que a Anvisa libera. Quando você trabalha com hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, você tem aqui o pH aproximado de 13. É muito elevado o pH dos hidróxidos. E é interessante quando você trabalha com o percentual, de repente você tem o hidróxido mais fraco, eu coloquei menos hidróxido de sódio, ou um pouco mais de hidróxido de sódio, o pH não muda muito, o pH ainda mantém, mas a força do produto muda muito. As escovas ácidas estão mais ou menos nesse pH, ó, pH de 2, 2,5. Não vejo problema, não dá problema, nós vamos falar disso. Agora, quando cai muito abaixo, cai abaixo de 2, pode dar problema na fibra capilar, porque já é um pouco mais abaixo do que, inclusive, do que é permitido a nível de legislação. Hoje, está sendo permitido na faixa de 2,5, tá? Pode ser que caia para 2, abaixo de 2, não vejo de forma alguma possibilidade. 2,5 é permitido, tá? E tendendo para 2, talvez a Anvisa libere. Ainda não foi liberado alguns relaxamentos ácidos. Nós vamos falar sobre isso. Bom, agora detalhando um pouco mais. Nós temos basicamente, tá? Duas famílias de relaxamento. Relaxamento à base de tilglicolato. Por exemplo, ácido tilglicólico é um relaxamento, sais de ácido tilglicólico, como tilglicolato de amônia, tilglicolato de monoetanolamina, tilglicolato de monoisopropanolamine, que é o MIPA, tilglicolato de aminometilpropanol, AMP. Então, tudo isso daqui são sais de ácido tilglicólico. Foram, no momento da produção, a reação química, pegaram o ácido tilglicólico e reagiram com outro ativo para dar esses sais abaixo. Ácido tilglicólico mais hidróxido de amônia dá tilglicolato de amônia, por exemplo. Ácido tilglicólico mais monoetanolamina dá tilglicolato de monoetanolamina. E aí vai. Mas não foge muito, tá? Então, são sais de tilglicolato. E também temos ésteres de ácido tilglicólico, tilglicolato de glicerila. Então, vocês vejam que o pH aproximado é de 7 a 9,5, o máximo de concentração 11. Todos esses dados aqui são da Anvisa, essa é a RDC que está marcada ali em cima. Então, o que eu quero que vocês entendam? Relaxamentos à base de tilglicolato. Til, em grego, significa enxofre. Então, você está colocando um produto que tem enxofre no cabelo, tá? O ácido, a Selfie trabalha com ácido tilglicólico, um pH de 9, pode ser entre 7 e 9,5, a Anvisa libera. Nós trabalhamos o pH em 9. pH 9,5 eu já acho um pouco agressivo, já tivemos oportunidade de testar. Mas o pH em torno de 9 é tranquilo, que é o nosso pH. Então, o ácido é um produto muito agressivo. Só o pH dele está em torno de 1, o ácido tilglicólico. Porém, para você utilizá-lo no cabelo como relaxamento, você tem que elevar o pH dele. E na Selfie, a gente eleva o ácido tilglicólico, o relaxamento com ácido tilglicólico, com monoetanolamina.
e nós temos o pH em torno de 9. Então, vocês não confundam quando a gente falar o pH, o nosso ácido, nosso relaxamento é ácido glicólico, o pH é ácido, não. O pH é alcalino, o pH é em torno de 9. Isso tem que ficar bem claro, não é uma escova ácida. Então, vejam só, olha, tioglicolato de amônia. Eu já ouvi muitas vezes, quando eu ia em salão, hoje eu já não vou mais, você chegava na profissional, você perguntava, o que você usa para relaxar o cabelo? Ah, eu uso amônia. Eu uso amônia. Peraí, a amônia não relaxa cabelo, não alisa, não relaxa. A amônia, ela eleva o pH. Então, com certeza, você tem lá um tioglicolato de amônia. Não é amônia. Então, vocês não confundam, tá? Não é amônia. Então, a Selfie, ela resolveu trabalhar com monoetanolamina, porque é menos agressiva que a amônia. A amônia é um álcali muito forte, tem aquele cheiro também, né? Que muitas pessoas têm alergia. E ao trabalhar com monoetanolamina, você tem uma possibilidade maior de interação com outras químicas, ter uma compatibilidade maior com outras químicas. E a Selfie tem forças diferentes de relaxamento, como nós vamos mostrar para vocês. Então, quando alguém... Eu já ouvi muito esse comentário, e vocês também. Não existe escova progressiva sem formol, não existe... Gente, isso é uma mentira tão grande. Fizeram uma lavagem cerebral no pessoal que colocaram na cabeça que não tem escova progressiva sem formol. Isso não existe. Sempre teve. Esses relaxamentos são antigos. Tioglicolato há muito tempo existe no mercado, tá? E então, não entrem nessa de forma alguma. Então, o tioglicolato, todo tioglicolato, ele rompe aquelas ligações de enxofre que eu mostrei para vocês, a ligação de cistina. Rompe a ligação de cistina, ou seja, rompe as pontes de disulfeto, ou seja, rompe as ligações de enxofre, é tudo a mesma coisa. Então, você fica com o cabelo elástico à medida que você aplica o relaxamento, deu tempo, ele fica elástico. Vocês têm que tomar cuidado com o relaxamento que vocês usam. Por quê? Nós temos várias possibilidades no mercado. Você trabalhar com ácido glicólico com pH 9 é uma coisa, você trabalhar com 9,5 é outra, ele vai ser mais agressivo. Você trabalhar com ácido glicólico com tioglicolato de amônia ou com monoetanolamina, também existe diferença. Então, não é porque você está comprando o ácido glicólico da Selfie com monoetanolamina, você vai usar o do concorrente e vai achar que é a mesma coisa? Não é, cada um tem uma formulação. Então, vocês saibam que é importante trabalhar com o tioglicolato. Agora, vamos lá. Eu falei para vocês que nós temos ali a ligação de enxofre, que é rompida. Rompe-se a ligação de enxofre, e aí depois você neutraliza. Muito bem. Então, deixa eu sair daqui um pouquinho. Então, nós temos aí, vamos esclarecer bem. A gente fala escova progressiva, escova definitiva, relaxamento. Que história é essa? Tá? Olha, o cabelo cresce, a pessoa tem o cabelo enrolado. O cabelo cresce, ele vai ser enrolado, vai continuar enrolado. Porém, onde você aplicou o produto, vai ser definitivo, o resultado é definitivo. A não ser que a pessoa não tenha um produto bom de manutenção em casa, a não ser que o profissional não fez o procedimento direito, a não ser que ela use uma coloração ou descoloração, que ela vai acabar com o cabelo e vai perder a definição de um cacho, de um alisamento que ela fez. Ela pode perder, mas o procedimento que ela fez foi definitivo. Por quê? Ela rompeu a ligação de enxofre, ela rompeu, depois ela refez a ligação de enxofre e o cabelo vai manter. Então, o que vocês têm que ficar atentos é o seguinte: escova progressiva. É progressiva? Não deixa de ser progressiva. É progressiva porque você aplica hoje num cabelo,
relaxa um pouquinho, tá? Uma próxima sessão se reaplica, soltou mais um pouco o cacho. Depois, até deixar esse cabelo liso, vamos dizer. Então, progressivamente, você vai reduzindo o volume da sua cliente. Mas progressivamente que é definitivo, o resultado é definitivo. Porque você rompeu a ligação, você refez a ligação. E a forma que você deu no cabelo vai se manter. Tá? Então, com um produto à base de ácido glicólico, vamos falar um tioglicolato qualquer que seja, você refaz as ligações e você faz o que você quer naquele cabelo. Você aplicou o produto, tá? Imaginem só, eu quero o cabelo mais liso possível. Normalmente a gente chama escova definitiva. Mas, como eu disse, tudo é definitiva. A partir do momento que você usa o tioglicolato, é definitiva. Vamos nos ater ao tioglicolato agora. Depois a gente fala dos hidróxidos. Então, você usa o tioglicolato, quer uma escova definitiva. Como é feita essa escova definitiva? Você imagina que é o mais liso possível, é o que a gente tem no mercado, é o alisamento mesmo. Então, normalmente você lava o cabelo com shampoo, aplica o tioglicolato, deixa agir o tempo que você acha que é importante para aquele cabelo, tá? Então, você aplica, observa a elasticidade do fio. É lógico que você tem que observar também a redução de volume, né? Que acontece no cabelo. E aí você decide que é o mais liso, deixa o máximo chegar no 100% de aumentar o comprimento. Aí você tem que enxaguar bem o cabelo. Enxagou bem o cabelo, aí o que você vai fazer? É escovar com muito cuidado, uma temperatura baixa, e pranchar também com muito cuidado numa temperatura baixa, que você tem que manter aquele cabelo o mais liso possível. Eu vou contar para vocês, ó, durante o procedimento que você estiver realizando o relaxamento, você tem que tomar cuidado de deixar meio centímetro do couro cabeludo. O produto da selfie, vamos falar da selfie. Se for no couro cabeludo, vai causar algum dano? Não, não vai. Não sei que a pessoa tenha alergia ao produto. Por isso que a gente pede, na dúvida, faça o teste, né? O teste na orelha, o teste no pulso, ver se a pessoa tem alergia. Mas, fora isso, não dá problema no couro cabeludo. Mas a gente pede para não colocar no couro cabeludo, meio centímetro do couro cabeludo. Por quê? No manuseio, você vira de um lado, do outro, acaba, né? Manuseando o cabelo, ele acaba chegando um pouquinho mais próximo do couro cabeludo. Então, não há necessidade de você aplicar o produto propriamente ali. Você tem que tomar cuidado ao aplicar o relaxamento, não é aplicar o relaxamento e ficar pressionando o fio no couro cabeludo. Por quê? Porque o fio, imaginem só, na parte de cima, o fio nasce para cima. Você vem, aplica o relaxamento e aperta, dá aquela massageada, aquela enluvada. Ah, não vai dar outra, esse fio aqui vai tombar. Ele vai dobrar. Ele vai dobrar e vai dar quebra depois. Então, temos muitas quebras por conta disso, temos aquele redemoinho que às vezes as pessoas têm. Então, você tem que tomar cuidado, aplica o relaxamento, dá uma fofada nele com a ponta do pente para deixar ele mais levantadinho e não dobrar, tá? Então, essa é uma dica. Eu vou contar para vocês. Teve um dia, nós fomos numa feira, acho que foi uma das primeiras feiras que nós participamos e levamos o relaxamento à base de ácido glicólico. Era um cabelo afro, cabelo comprido afro, chamou muita atenção. E o que acontece? Um local frio, fazendo a apresentação, um local frio e o ar-condicionado em cima. Bom, mas o produto estava agindo, ficou 1 hora, o relaxamento 11% mais forte que tinha no cabelo da moça. Era um cabelo virgem, tudo bem. Você pegava as fibras daquele cabelo, você puxava, já tinha dado o momento de tirar. Você olhava para o cabelo, ele continuava cacheado. Mas que coisa, já era para ter. Então, o que acontece? Quando você tem um cabelo muito cacheado, você observa bem a resistência, verifica se todas as ligações foram rompidas puxando, tá? Depois você tem que enxaguar
bem, escovar e pranchar, como eu disse, com todo cuidado, para você alinhar esse fio, porque o fio fica com vício de cutícula. É como as cutículas ficam encaixadas de uma forma que facilita a ondulação. Porém, por dentro, todas as ligações de enxofre estão rompidas. Então, você tem que escovar e pranchar para manter ele lisinho, para depois você neutralizar. Então, para você obter o resultado de liso com tioglicolato, é assim que você tem que fazer, tá? Então, não basta ficar olhando o cabelo, puxa alguns fios, escova e prancha para obter esse resultado. Bom, então falamos aí desse tipo de cabelo. A selfie, ela tem 3 tioglicolato. Como eu disse, é importante vocês saberem o que acontece no fio por dentro e vocês conhecerem o produto. Nós vamos falar da selfie, depois quem trabalha com outras linhas procure entender também, tá? A selfie, ela tem 3 tipos de 3 forças de tioglicolato, tá? Que é ácido tioglicólico, todos eles à base de ácido tioglicólico com pH aproximadamente 9. O que muda é a força, o mesmo pH com forças diferentes, tá? Então, nós temos forças 3,5, 9 e 11. 3,5 é para cabelos bem sensibilizados, cabelos loiros, cabelos já processados quimicamente. 9 é para cabelo já processado quimicamente, mas ainda assim resistente. E o 11% é para cabelos mais virgem, bem resistente ou virgem. Então, quando eu falo 3,5, 9 e 11, tem 3,5% de ácido glicólico, 9% de ácido glicólico e 11% de ácido glicólico. Então, são forças ali. Então, se você pega um relaxamento 9% e aplica no cabelo sensibilizado, grande chance de você destruir esse cabelo, porque você não selecionou a força certa, tá? Então, para quem não conhece, isso vale, gente, é que nós temos a opção de ter 3 forças, então você tem como escolher. Por isso que a gente fala, conheça os produtos, faça o teste de mecha, se for o caso, para você, pelo menos no começo, para você conhecer o produto, né? Porque aí depois já fica mais tranquilo de trabalhar. Porque a maior parte da concorrência não tem essa variedade de forças. Normalmente, o que a gente vê no mercado são forças maiores, tá? E que, de repente, você pega, aplica no cabelo sensibilizado e você vai acabar danificando este fio. Então, tomem cuidado com o que vocês utilizam. A selfie, então, com os 3 produtos que ela tem, as 3 forças que ela tem, você pode misturar. Você pode misturar por exemplo, você tem um cabelo onde o 9% é muito forte e o 3% é muito fraco. Falei, agora, o que eu vou fazer? Tinha que ter um relaxamento intermediário. Mistura. Pega uma parte do 9, uma parte do 3,5, 9, 10, 11, 12, dá 12,5, não é? 9, 12,5 dividido por 2 dá 6,25. Vocês entenderam? Uma parte do 9, uma parte do 3,5, 2 partes você tem. Então, soma 9 mais 3,5, 12,5. 12,5 dividido por 2, que são 2 partes. Vocês têm um relaxamento na faixa de 6,25. Então, você pode fazer forças diferentes com esse relaxamento. Você pode aplicar uma força maior próxima à raiz e uma força mais fraca nas pontas. Também não tem problema nenhum. Então, você tem como trabalhar com forças diferentes, tá? Fora isso, então falamos aí da escova definitiva. E aí, a escova progressiva? A escova progressiva nada mais é que uma escova definitiva, não muda. Ela é definitiva, o resultado é definitivo. Só que normalmente você usa uma força menor
para não deixar tão liso, porque você quer fazer um próximo procedimento onde vai soltar mais um pouco. Ou aquele cabelo não aguenta ficar tão liso quanto deveria. Ó, vamos fazer progressiva, vamos relaxar um pouco hoje, você vem mais uma sessão, a gente trata, vamos relaxar de novo, seu cabelo não dá para ficar liso de uma vez. Então, você faz uma escova progressiva neste cabelo, porque aos poucos você vai deixando ele mais liso da forma que você deseja. Mas a forma de ação é a mesma. O que muda? Você não vai poder utilizar um produto tão forte, de repente é um cabelo loiro, de repente é um cabelo já processado quimicamente, que você não tem como deixá-lo tão liso quanto deveria, quanto gostaria. Então, você faz uma progressiva, tá? Então, você pega o relaxamento com forças menores. É importante falar que quando você tem um cabelo processado quimicamente, principalmente por coloração, descoloração, que está assim, bem sensibilizado, você tem que fazer um tratamento antes. Tem que fazer. Por quê? Quem assistiu a aula anterior lembra do que a gente falou, eu não posso ficar repetindo agora. Mas esse tipo de cabelo, quando o pigmento age, a descoloração age, a coloração oxidativa e a descoloração, o que acontece? Ele acaba rompendo ligações do fio, o cabelo fica fino com lacunas. A queratina não está íntegra, faltam aminoácidos da queratina. Então, como você vai querer deixar um cabelo loiro lisinho se ele tem falhas na queratina? E a gente precisa das ligações de enxofre para refazer essas ligações e manter o cabelo liso. Então, se você tem uma estrutura que não está adequada, um cabelo fino, um cabelo elástico, um cabelo faltando aminoácido dentro, você quer deixar ele liso de que jeito? Não tem como. Você não tem uma ligação, você não tem uma cisteína, mais uma cisteína para ligar. Tá faltando partes aí, está faltando. Então, você tem que tratar este cabelo, se você quer deixá-lo o mais liso possível, para ter este resultado. Então, cabelos loiros, coloridos, descoloridos, dependendo do estado, você precisa estar tratando dele antes sim, tá? Então, falamos, olha, então quando a gente fala definitiva, progressiva, temos aí também relaxamento. Você pode simplesmente relaxar esse cabelo, tá? E como seria esse relaxamento? Você lava o cabelo com shampoo, aplica o relaxamento e enxuga com a toalha e não precisa secar. Você aplica o neutralizante no cabelo ainda úmido. Deixa agir, no caso do bromato de sódio, você deixa agir de 20 a 30 minutos, é o suficiente, e enxágua. É o tempo para refazer as ligações de enxofre. Então, você só reduziu o volume. O que é importante que vocês saibam, que vocês tenham entendido é, rompe-se ligação. E vocês fazem o que vocês quiserem, usem a força que vocês quiserem. Querem deixar mais liso, escove prancha. Não querem, aplica no cabelo úmido, sem problema. Até aí tudo bem, né? Vocês podem chamar definitiva, progressiva, tal. E a selfie também tem um outro nome de relaxamento que a gente está chamando, tá? De escova gradativa. O que é a escova gradativa? Olha, nós falamos para vocês os tioglicolatos de modo geral na faixa de 9. Selfie, pH 9, tá? Que é o pH de ação do ácido tioglicólico. Então, vocês vejam, a escova gradativa a gente orienta quando você tem uma pessoa que você quer, por exemplo, fazer uma transição. É um cabelo muito sensibilizado, um cabelo loiro, um cabelo descolorido, aquele cabelo que você tem medo de usar o produto, tem cabelo que não suporta praticamente nada. Então, o que você vai fazer? Tem cabelo que nem um 3,5 suporta, essa que é a verdade. Então, qual que é a sugestão, tá? Então, você pega, por exemplo, a nossa sugestão tranquila para trabalhar pega o share 3,5%, tá? Nosso relaxamento usual que a gente está aí para vocês é em gel.
o relaxamento em gel. Então, você pega o Share 3,5%. Então, é um relaxamento fraco. E o que a gente sugere para vocês? Pega uma parte do Share 3,5% e mistura com uma parte da máscara de óleo de amêndoa e queratina. É uma máscara da Selfie de tratamento que você pode estar usando no dia a dia. Então, a gente fala, pega uma parte dessa. Então, para pensar. Relaxamento pH 9. Aí você mistura uma parte dele com a parte de uma máscara que tem o pH de 4,5. Então, você pega um de 9, um de 4,5 e mistura. O que você tem ali? Você tem um relaxamento com a metade da força de ácido glicólico. Você tem 3,5 dividido por 2, dá 1,75, se eu não me engano. Você tem um relaxamento que não chega a 2% de ácido glicólico. Tranquilo de trabalhar. Como se não bastasse, você abaixou o pH dele, que de 9 misturou com uma máscara de 4,5, o pH dele vai dar em torno do quê? De um 7. Então, quando você aplica num cabelo já sensibilizado, ele vai, porque a máscara de óleo de amêndoa e queratina tem um pouquinho de queratina. Não é queratina pura? Não, mas tem um pouco de queratina. Dá para dar uma fortalecida naquele fio suave. Não pensem em vocês que vai fortalecer muito, não. Se o cabelo estiver danificado, trata antes. Mas ele dá uma segurada. Então, a queratina, então você preparou ali um relaxamento com mais ou menos 1,7 de concentração, com um pH abaixo de 9. Olha que maravilha. Então, o que a gente tem feito? Aplicado esse relaxamento em cabelos já sensibilizados, tá? Em cabelos loiros, descoloridos, porque esse tipo de cabelo não precisa de um produto muito forte para dar resultado. E o resultado é muito bonito, nós vamos mostrar para vocês. Então, de acordo com o que eu passei para vocês, veja só, eu falei para vocês pegarem um relaxamento 3,5 e misturar com a máscara de óleo de amêndoa. É a nossa escova gradativa. Eu vou mostrar para vocês depois uma foto onde a pessoa pegou o Share 9%, gel mais forte, misturou com a máscara de óleo de amêndoa e queratina. Então, uma parte do 9%, mais uma parte da máscara de óleo de amêndoa, você fez um relaxamento de 4,5%. 4,5 é um pH abaixo de 9, um pH em torno de 7, acredito. Então, um relaxamento suave, onde você também pode aplicar no cabelo já processado quimicamente, que você vai correr menos risco, mas aí o cabelo tem que estar um pouco mais resistente do que com a mistura que eu falei anterior. Então, vocês entendendo toda essa teoria, entendendo o produto que você tem em mãos, você pode estar realizando procedimentos diversos de acordo com o que a sua cliente quer. Então, existem muitos cabelos que ficam volumosos, que a pessoa só quer delinear os cachos, tá? Então, às vezes, você aplicando esse relaxamento, essa mistura do 3,5 com 9, você já tem a definição do cacho só com essa misturinha. Você aplica, deixa em torno de meia hora aproximadamente, e o resultado é maravilhoso. Porém, você usou um relaxamento, fraquíssimo, mas é um relaxamento. Você tem que neutralizar também depois, para refazer as ligações de enxofre que você rompeu. Poucas, mas você rompeu. Então, é importante que vocês façam isso. Agora, nós falamos aí do bromato de sódio. O nosso neutralizante é a base de bromato de sódio. É um neutralizante que, em 20 minutos, ele já consegue refazer as ligações de enxofre. Tá? Se você errar, eu esqueci, ficou meia hora, ficou uma hora, não tem problema, ele não vai causar dano nenhum no seu fio capilar, de forma alguma. Você não pode colocar calor em cima do neutralizante, que ele vai amarelar, vai danificar, e muito menos em cima do relaxamento, jamais. Calor de forma alguma, tá? Então, é importante que vocês saibam disso. Existem neutralizantes à base de peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada. Nós não gostamos de trabalhar, por quê? Porque se você aplica esse neutralizante num cabelo colorido,
ele pode mudar a cor, pode dar uma desbotada e pode sensibilizar o fio. Esse tipo de neutralizante, ele normalmente em 10 minutos ele já refez as ligações, mas você corre risco. Então, nós optamos em não trabalhar com peróxido de hidrogênio, e sim com bromato de sódio, tá? Nós temos neutralizante em gel e neutralizante em creme para vocês utilizarem. Usa um, usa o outro, ou mistura os dois, tá? Podem misturar também. Normalmente utiliza-se o gel nos cachos, que é mais fácil de você estar aplicando. E o creme, mais para escova progressiva, definitiva, você pode estar usando. Então, quando nós falamos relaxamento selfie, é um produto que relaxa, que faz gradativa, que faz definitiva, que faz progressiva, que faz um monte de coisa, os nomes, vários nomes que a gente pode estar dando para o procedimento. Então, vamos lá. Falamos de relaxamento, vocês entenderam tudo bem até aí? O que vocês, como o produto age no fio capilar. Eu não posso ficar olhando aqui nos questionamentos, alguém continue olhando, porque senão desvia minha atenção. Vocês coloquem aí, depois a gente vê. Então, eu estou anotando todas as dúvidas aqui. A respeito desse assunto, a Vanusa falou que ela não tinha entendido corretamente quando você falou em termos de tempo, em termos de força, como que funcionava. Você pode repetir, por favor, que é sobre esse assunto. Os outros assuntos são diferentes, tá bom? Tá, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês. Nós temos aqui na selfie, olha, forças, o share 11%, 9%. Vocês estão vendo? Eu não compartilhei, né? Espera aí. Eu não compartilhei a tela. Estou esquecendo de compartilhar. Por favor. Só um minuto. Nós temos aqui na selfie os 3 relaxamentos, 11%, 9% e 3,5%. Você pode utilizar separadamente ou misturar para fazer forças intermediárias. Acho que é isso que ela estava questionando, né? As forças. Sim. Então, você pode, por exemplo, aplicar, a próxima raiz normalmente é mais resistente. Então, você pode aplicar um relaxamento 9% na raiz, deixa agir um determinado tempo, e você, nas pontas, você aplica o 3,5%, pode estar aplicando na sequência. Você pode aplicar um sobre o outro. Você pode misturar, se for o caso. Você pode chegar à conclusão, o 9 é muito forte, o 3,5 é muito fraco, eu quero um relaxamento intermediário. Então, você mistura o 9 mais o 3,5 e aplica no cabelo. Quando você pega um cabelo virgem, é importante estar utilizando o 11%, que é um relaxamento que tem uma força maior. Acho que era isso. Bom. Essa é a ideia, sim. Obrigado. Então, vamos lá, olha. Eu quero que vocês entendam o seguinte, deixa eu ver aqui. Aqui ficou mais fácil vocês entenderem, olha. Nós falamos aqui dos relaxamentos tradicionais que são liberados, né? Que a Anvisa liberou, liberados para uso. Agora, observem bem essas reações que eu já falei para vocês. Quando você aplica um relaxamento à base de tilglicolato, ele é um agente, ele se chama um agente redutor. O agente redutor, ele rompe a ligação de enxofre, olha. Então, você tem uma cisteína para cá e uma cisteína para cá, que é um aminoácido, tá? Quando você entra com agente oxidante, que é o neutralizante, você refaz a ligação e deixa o cabelo no formato que você desejou. Tudo bem até aí? Então, para pensar. O nosso objetivo dessa live é falar de alisamento. Mas eu não tenho como falar de alisamento sem falar para você de cacheamento também, tá? Então, vejam só. Você tem um cabelo onde você rompe as ligações de enxofre.
Rompeu as ligações de enxofre, você faz o que você quer com esse cabelo. Enrola ele e neutraliza. Ele forma um cacho, tá? Então, no cacheamento, normalmente, você aplica o relaxamento, mecha, e enrola com bigudi. Enrola, ele vai romper ligação, ele vai conter essa ruptura da ligação enrolado. Ele está enrolado com a ligação rompida. Aí você tem que acompanhar o cacheamento, você desenrola alguns cachinhos e verifica formou cacho, não formou cacho. Agora, o que é muito importante vocês fazerem também, pega algumas mechinhas e puxam, porque de repente ele não formou cacho, por quê? Você vai falar assim, não formou cacho. Não formou cacho por quê? Não formou cacho porque você não usou a força certa. Tá? De repente foi uma força muito fraca e o relaxamento precisaria, o cabelo precisaria de uma força maior e você tem que verificar isso. Então você pega alguns fiozinhos e puxa também. Tá muito resistente, a força foi fraca. Deixa agir um tempo maior ou desenrola e reaplica um relaxamento mais forte por cima. Ou você não desenrola, há pessoas que enrolam e depois aplicam relaxamento com aquelas espuminhas, também pode ser feito, sem problema nenhum. Então, ou você aplica mecha e enrola, ou você enrola e depois vem com a espuminha aplicando. Tá, dá certo da mesma forma. O que é importante é que você saiba que tem que ser um procedimento rápido, né? Porque se você usar uma força muito forte, também pode sensibilizar o fio. Então, normalmente, quando você vai fazer caixa, nunca use uma força muito forte. Veja o meu cabelo, por exemplo, tá? Eu não sei se vocês lembram, ele tá mais armadinho. Eu cachei ele essa semana. Meu cabelo era ondulado, tava meio murchinho, é fino, sempre tive cabelo fino, eu quis cachear. E eu gosto de cachear desde a raiz, eu gosto que levanta a raiz. Então, como que eu fiz? Eu apliquei o 9%, essa distância mais ou menos do couro cabeludo. Eu apliquei e deixei 40 minutos. Assim, eu já fazia tempo que eu não fazia, mas eu já sabia, tá? Os 40 minutos meu cabelo estava virgem. 40 minutos, enxaguei, depois eu fiz uma mistura do 9 com o 3,5. Aí eu vi uma proporção de 1 para 1, a mesma quantidade de um, a mesma quantidade do outro. Aí eu vim mecha, da raiz às pontas, aplicando essa mistura e enrolando, aplicando a mistura e enrolando. Lembrando que, como a região da nuca é mais resistente, vocês devem começar a química, não só de cacheamento, como de alisamento também, da nuca para o topo, tá? E foi o que eu fiz. Depois de mais 30, não chegou a 40 minutos, os meus cachinhos já estavam prontos. Por quê? Porque demora um pouco para cachear, para enrolar, essa que é a verdade, tá? Quem fez para mim foi uma pessoa que nem tanta prática tem. Eu falei, vai enrolando com calma, pois o bigodinho mais largo, que eu gosto de um pouquinho mais largo. Então, ela enrolou meio devagar, e quando chegou na frente, deu uma diferença de tempo, sei lá, dos 15 minutos, no mínimo de 15 minutos deu diferença. Porém, o topo é mais sensível, é uma região que a química acaba processando mais rápido. O cabelo tem uma estrutura mais fina. Então, no final do procedimento, tanto o topo como a nuca cachearam da mesma forma. Agora, se você tem um cabelo, volta a falar, que não está cacheando, o que está acontecendo? Eu errei. Tá, desenrola, formou o cachinho, ótimo, não formou? Puxa alguns fiozinhos, porque ele tem que estar com uma sensibilidade de uns 80% pelo menos, tá? E aí você vai ter o cacho. Agora, vamos falar, falamos aí de neutralizar com neutralizante. É importante, só voltando um pouquinho, a gente não fala que depois de você fazer um alisamento, uma progressiva, de qualquer tio glicolato que você utilizar, você deu uma forma, você tem que ficar 8 horas sem lavar o cabelo. Por quê? Porque quando você aplica o neutralizante, ou melhor, quando você aplica qualquer neutralizante, aproximadamente 70% das ligações de enxofre você refaz.
30% não são refeitas com a química, fica por conta do oxigênio do ar. Então, se você faz uma escova progressiva, a pessoa prende o cabelo e vai para casa, ela vai ficar com marca aqui. Se você fez um cacho e a pessoa prendeu o cabelo, vai alisar a parte da frente. Você fez um cacho e no dia a dia ela vive puxando o cabelo, vai tracionar e vai soltar. A parte da frente vai ficar mais lisa. Então, você tem, se você quer um resultado de uma química constante, é um cabelo liso, poxa, mantém esse cabelo liso, não fica colocando presilha apertada, deixa algo mais fofo, senão vai marcar. Por quê? Porque o calor, a temperatura, o que rompe ligações na queratina capilar, além dos produtos químicos, além de coloração e descoloração, que vocês já sabem, né? E relaxamentos. A temperatura rompe ligação. Então, se você tem um cabelo onde você escova todo dia, prancha todo dia, escova todo dia, a tendência dele é ficar liso, tá? Pela temperatura da escova e da prancha que você está colocando, que ela rompe ligação ali da queratina. Então, tomem cuidado, às 8 horas na sequência do procedimento, é importante sim que a pessoa fique no formato que ela quer. Tem uma mão levantada ali, quer perguntar alguma coisa? Trielle? O Luiz Carlos? Vamos continuar ou ela quer falar alguma coisa? Bom. A Trielle levantou a mão. Trielle, você quer perguntar alguma coisa? Boa noite. Estava sinalizando que eu consegui entrar. Prazer acompanhando aqui o grupo. Prazer, fico contente. Exumira, então, já que levantei a mão, vou aproveitar a oportunidade. Aqui, né, em Pernambuco, no Nordeste, é muito quente. E aí, algumas bases de tioglicolato ou ácido glicólico, que é costume de ser utilizado para fazer a definição de cacho, não tem dado essa durabilidade na fixação, mesmo respeitando o tempo da neutralização. Isso pode acontecer pelo fato da loção neutralizante não estar estabilizada, ou é característica, né, da própria matéria-prima não ter a qualidade que a gente necessita por não ser, vamos dizer assim, uma marca conceituada. Tem várias situações, tá? Normalmente, você não tem o resultado que você deseja quando o cabelo, ele já é processado quimicamente, a queratina tem lacunas, tá? Tem falhas internas, falta aminoácidos, você não consegue refazer a ligação. Outra coisa, imagine uma região quente, do jeito que você está falando. Você fez o relaxamento, tá? E aí, a pessoa não utiliza uma linha de manutenção de acordo. Você vai ter problemas também. Porque, como eu disse, o calor... Agora, imaginem o calor associado à água do mar. Aí acabou. Se a pessoa não usar uma linha de acordo, porque a água do mar, o sal, ele tem cargas positivas e negativas, tem uma atração, forças iônicas muito elevada e acaba rompendo ligações do fio. Então, quem mora no litoral aí, cachos, se não tiver uma boa manutenção, é problema. E não é só isso, tá? Agora nós vamos falar de uma outra situação, depois eu gostaria que a Débora falasse. Então, imaginem só, você tem um fio, porque o que pode acontecer nesse tipo de cabelo? Você tem um fio onde você realizou o cacho, você deixou agir mais tempo do que devia, tá? Ele está mais sensibilizado que as pessoas... O que eu já ouvi falar, olha, vamos fazer cacho, depois a gente corta as pontinhas. Cortar a pontinha para quê? Porque você errou. Você corta a pontinha se você errou, pode ter certeza, tá? Porque se você teve o cuidado de colocar uma força menor nas pontas, ela não vai danificar. Façam do jeito que eu falei. Aplica uma força maior na raiz, enxágua, depois você vem com a mistura. Um outro detalhe também,
respondendo a pergunta. De repente, o cacho não forma um detalhe que você pode estar colocando. Você tem um cabelo loiro, tá? Isso vale para cacho. Um cabelo loiro, meio sensibilizado, você já tratou, mas ele ainda está meio sensibilizado, e a pessoa quer fazer cacho, ou não deu tempo de tratar, e ela quer fazer cacho, tá? O que você vai fazer? Depois de lavar com shampoo, seca bem com a toalha. Aí você pega a queratina hidrolisada, selfie, a queratina, mistura ela, dilui ela na proporção de 1:1 com água, quebra um pouco a força dela. Borrifa na parte do cabelo que está sensibilizado, do meio para as pontas normalmente, né? Então, você borrifa e aplica. E em cima disso, você entra com o seu, não enxágua, tá? E aí você entra com o seu relaxamento e enrola. Aí sim, a possibilidade de enrolar é maior. Então, muitos cabelos não enrolam ou ficam enrolados só na hora e perde depois, porque faltou a estrutura do fio, faltou colocar um pouco de queratina para que consiga refazer as ligações de enxofre que eu falei para você. Então, você tem que repor aminoácidos para ele ter onde fixar ali a ligação e refazer as ligações de enxofre. Entenderam? Agora, o que acontece muito também, você tem muito cabelo sensibilizado, colore, descolore, e aí vai, né? Com muitas químicas. O que acontece? O cabelo fica sensibilizado, tá? Então, é importante, presta atenção, ao invés de usar neutralizante, você ainda no cabelo enrolado, enxagou lá o relaxamento, tem que enxaguar bem, tá? Enxagou o relaxamento, enrolado no bigodinho, seca bem com a toalha. Se quiser bater o secador, melhor ainda, só para tirar o excesso de umidade, não ficar pingando. Você aplica o AZ28 nesse fio. Então, ele vai fortalecer cacheando. Então, aquela queratina que tinha lacuna, que não enrolou direito, que não fortaleceu, ele vai fortalecer cacheando. O cabelo fica lindo, gente. Ele fica grosso, ele fica pesado, fica aqueles cachos bem definidos. Então, aplica o AZ. Em cima do AZ, deixa agir uns 15 minutinhos. Aplica o Fênix. Aí você dá aquela apertadinha, bigodinho por bigodinho, deixa agir uns 20 minutos. Desenrola, aí você aperta para modelar melhor os cachos, deixa mais uns 5, 10 minutinhos, porque de repente você não conseguiu distribuir de acordo, põe no couro cabeludo, vocês sabem bem que não tem problema nenhum colocar Z e Fênix no couro cabeludo, e aí vocês enxaguam, vai ficar, aí vai segurar, entendeu? Então, vocês que estão com problema de segurar, é porque o cabelo está muito sensibilizado, vocês estão usando um relaxamento mais forte do que deveria, o cabelo não tem estrutura para segurar, então, são várias situações que estão acontecendo, tá? A química anterior que ele tem não facilita, a gente vai estar falando de outras químicas também, tá? E que vocês vão ver que acaba dificultando o cacheamento. Mas quando você finaliza com a Z28 e Fênix no lugar do neutralizante, acabou, o resultado é maravilhoso. Baseado nesse raciocínio, o resultado que a Débora deu hoje, vocês nem todos estavam aí, ela começou a live falando, fiz um cacheamento no meu cabelo hoje. Débora, você não quer falar um pouco? Fiz um treinamento hoje, fiz um cacho no meu cabelo hoje, só com a Z28 e Fênix. Por quê? É um cabelo danificado dela? Não, mas é um cabelo que no mínimo coloração tem. Pode não ter tioglicolato nem nada, mas o fato de ter coloração, você já tem ruptura de ligações do fio. Você tem ruptura de ligação, tá? Então, se você pega um cabelo loiro, um cabelo colorido, eu quero cachear esse cabelo, tá? Você pode, sim, enrola e deixa ele assim, mais sequinho, se possível, bater um pouquinho o secador, tá? E entra com a Z28 e o Fênix, você vai fortalecer esse cabelo cacheado. Por isso que a Débora teve o resultado que ela falou hoje no início. Ela falou que ia mostrar o cabelo dela, que está meio molhado ainda. A hora que você puder, Débora, entra aí para mostrar para a gente, tá bom? Tá, ele tá meio molhado ainda.
Tá o quê? Tá meio molhado ainda. Deixa Não eu ver faz se dá para mal, ver. se você puder mostrar para o pessoal. Ver se dá Então, para ver. Ó. ela cacheou o cabelo com azeite e com fênix só. Não Ó. foi? Sem química nenhuma. Foi, sem química nenhuma. Passou azeite. Dá para ver? Peraí, eu não estou vendo. Deixa eu ver como que eu faço para pegar a Débora Quando a aqui. Débora fala, aparece ela no vídeo. Mas eu não estou vendo ela. Aí, deixa eu falar então para aparecer. Vamos ver. Tá aparecendo? Tá aparecendo para vocês, menino? Não estou Tá, conseguindo. Vocês estão Débora. me vendo? Vocês estão Estão me vendo vendo? ela, gente? Tô Então. sim. Ó, cacheei hoje só com azeite fênix e o bigodito. Deixei 40 minutos. Então, o que você tinha no cabelo, Débora? Coloração? Ah lá, lindo. É, Deu uma Isso, ondulada. eu tenho descoloração na ponta e coloração só. Então, e seu interesse era mais nas pontas. Era mais nas pontas, mas eu passei em tudo, desde a raiz ponta. E fortaleceu. Então, vocês É. viram que deu uma leve ondulada no cabelo dela. Por quê? Porque ela tinha a coloração e a descoloração acaba rompendo ligação no fio. Olha lá, ó, e ficou bem grosso. Deve ter fortalecido bem, não fortaleceu? Foi, ó. Ficou Ele estava pesado. muito fino a ponta. E aí ele não tinha formato. Ele nem estava liso e nem ondulava. Estava sem formato. Deixava ele secar, ele armava e não tinha formato. E É eu isso falei, não, mesmo. agora eu vou fazer. Eu adorei, ficou muito bom. Ficou muito bom. lindo. Então, vocês viram que ficou... É um delineamento de cacho, né? Você tem cacho, Débora, ou não? Seu cabelo é liso? Tá falando do meu cabelo? Ele é liso ou levemente ondulado? Alguma Então, coisa? ele é levemente ondulado. Ele não tem nenhuma química de alisamento, mas ele não é liso. Aham. Ele não é liso, ele é levemente. Então, é o que facilita. Agora, quando a É. pessoa tem o cabelo liso, aí, quanto mais sensibilizado, maior a formação do cacho quando você usa a Z28 e Fênix. Não fica tão enroladinho como se você tivesse usado o tio glicolato, mas ele forma. Então, é importante que vocês entendam a teoria, como aconteceu. O azeio fênix é fortalecer o fio, favorecendo a formação dos cachos. Então, refizeram ligação de enxofre, colocaram aminoácido na queratina. Então, é muito importante. Então, quando você tem um cabelo muito sensibilizado, você pensa assim, será que vai formar cacho? Seu cabelo estava tão... Deixa o neutralizante de lado e usa o azeio fênix. Presta atenção, você nunca vai usar neutralizante mais AZ, mais Fênix. Não, é um ou é outro. Não usem os dois junto que vai dar problema. Depois não fala que eu não avisei. Não é. Usa uma coisa ou outra. Eu já usei muito AZ 28 Fênix no meu cabelo quando eu tinha coloração oxidativa para finalizar o tio glicolato. E o resultado é maravilhoso. Então, eu acho que a gente já falou bastante de tio glicolato. Tudo bem até aí? Vamos dar continuidade. O pessoal pediu para a Débora mostrar as costas dela, para mostrar como o cabelo ficou. Então, Acharam gente, lindo mas... o seu cabelo, viu, Débora? Ai, ficou maravilhoso. Tô me achando também, viu, Luiz? Deixa eu ver aqui. Deixa eu pedir para a Mel. Ô, filha, ficou você uma mostra ondulação aqui bonita. o cabelinho da mãe. Ficou uma ondulação bonita. Dá para ver, gente? Fala alguma Deu coisa. para ver? Deu para ver ou não? Peraí, Agora continua. sim. Dá pra ver? Deu sim. Dá para ver? Muito. Deu para ver bem? Ah, então tá bom. Tá Então vendo? tá joia. Ficou ondulado Ficou lindo, bonito, né? Ficou lindo. Eu gostei, gente. Fez um sucesso no curso hoje. Esse é a Z com a Fênix. Vai todo mundo fazer amanhã nas clientes. Muito bom resultado. É importante, gente, quando vocês têm sabe aqueles cabelos loiros, descoloridos? Porque, como eu disse, quando você descolore ou colore, você acaba rompendo a ligação de enxofre e as pontas acabam ficando mais espigadas. O meio fica cacheado e as pontas ficam lisas. O que vocês podem fazer? Enrola e aplica a Z28 e Fênix. Então, você vai tratar
enrolando. Ou aplica Z28 e Fênix e faz assim, ó. Você vai fortalecer cacheando. Resultado maravilhoso. Bom, então, já falamos. E o que é importante com o char da Selfie? Você, com o mesmo produto, só mudando a sistemática, você cacheia e faz tudo que eu falei antes. Gradativa, progressiva, definitiva, e aí vai, tá? Só relaxamento, e muda de nome ali, mas não muda, mas Então, com o mesmo produto, você faz diversas químicas. Então, continuando. Deixa eu entrar aqui. Aqui ficou bem claro, vocês já sabem tudo de tioglicolato, já estão expert em tioglicolato. Vou falar de hidróxido, porque vocês têm que saber. A ação do hidróxido, a Selfie não tem, hoje não tem, mas nós já tivemos hidróxido na linha, tá? Tiramos porque o pessoal prefere tioglicolato e pode ser que o hidróxido volte. A gente tem um projeto aí, pode ser que volte. Mas os hidróxidos, eles têm um pH, a ação aproximadamente de 12 a 14. Gira em torno de 13 a 14, é o extremo da tabela, então é super alcalino. São tipos de produto que, na maioria das vezes, só se for um produto muito fraco mesmo, que nós já tivemos produto bem fraco, tá? Produto que você tem que colocar um protetor no couro cabeludo, senão queima o couro cabeludo. Porque são muito cáusticos, né? pH muito elevado. Mas são produtos que têm sua serventia, que têm momentos de uso. Então, como que agem esses produtos? Quais são? Você tem aí, ó, hidróxido de sódio, hidróxido de potássio, hidróxido de lítio, e quando você pega hidróxido de cálcio mais carbonato de guanidina, você tem aí o que a gente normalmente fala, eu uso guanidina no cabelo, hidróxido de guanidina que você acaba tendo também na mistura aí dessa reação, tá? Como agem esses hidróxidos? Vamos lá. Presta atenção, porque é diferente da ação do tioglicolato. Você tem a ligação de enxofre, uma ligação de cisteína, um aminoácido de cisteína com outro aminoácido de cisteína. O que interessa desses aminoácidos é que estão ligados, uma ligação de enxofre. Esse composto se chama cistina, isso vocês já sabem. Então, você tem uma cistina que, com uma base alisante de hidróxido, que a gente está falando, acontece a ruptura dessa ligação. Então, você tem duas cisteínas, dois aminoácidos de cisteína, deixa de se chamar cistina, para ter dois aminoácidos de cisteína, e, na sequência da reação, a queratina capilar, ela perde um aminoácido. Ela simplesmente perde um aminoácido. Então, você deixa aqui um resumo da reação. Vocês estão acompanhando, né? Então, você, ao invés de ter enxofre, dois enxofres, você passa a ter um enxofre só. Chama-se reação de lantionização. Vocês já viram quando você utiliza um relaxamento à base de hidróxido no cabelo? Por favor. Você aplica um relaxamento de hidróxido no cabelo afro, esse cabelo, tem alguém falando aí. Esse cabelo, ele fica até com uma textura diferente, uma textura de mais liso, menos áspero. Por quê? Porque ele perde o enxofre da ligação. Caiu aqui, né? Luiz Carlos, veja quem está aí, por favor. Então, ele perde o enxofre da sua estrutura e fica com o enxofre só. Fica com enxofre só. Agora, para pensar. Falamos de relaxamento à base de hidróxido e de hidróxido. Quando você tem o hidróxido de sódio, ele é muito mais forte, é o mais forte de todos os hidróxidos. É o mais forte, vírgula, se você usar um percentual elevado de hidróxido de sódio. De repente, você faz um relaxamento à base de hidróxido de sódio fraquíssimo, comparado com o outro hidróxido do mercado. Você pode ter um relaxamento à base de hidróxido de guanidina muito mais forte do que o relaxamento de hidróxido de sódio
se na formulação tiver muito pouco hidroxissódio. Você pode ter hidroxissódio fraco. Nós já tivemos relaxamento, não sei se algum de vocês se lembra, a base de hidroxissódio, tínhamos 3 forças, suave, forte e esse era forte. O suave você podia usar, inclusive, em cabelos coloridos e descoloridos, cabelo afro, tá? Por que na época nós tínhamos? Por quê? Porque é importante, na verdade, um cabelo abaixo de hidróxido. A gente tem que falar que é. Porque dependendo do cabelo, quando você pega um cabelo afro, tá? Nem todos, tá? Nem todos. Muitos cabelos afros, nós vamos mostrar fotos para você. Você consegue trabalhar tranquilamente com tioglicolato, sem problema nenhum. Mas tem cabelo à base de cabelo afro, que o tioglicolato não dá resultado. Vocês já devem ter tido experiência disso. Fiz um relaxamento à base de tioglicolato, não alisou. Por quê? Era um cabelo extremamente afro. E um cabelo com muito enxofre, você tem que tirar um pouco de enxofre da estrutura. Você tem que usar um hidróxido para eliminar o enxofre, ter a reação de lantianização. Então, tem cabelo que o tioglicolato não dá resultado, essa que é a verdade. É um percentual pequeno dentro dos cabelos afros, mas existe, tá? A Selfie tirou, por quê? Porque o pessoal acaba usando mais tioglicolato, é um relaxamento mais tranquilo de trabalhar, e, infelizmente, o que a gente vê no mercado são produtos à base de hidróxidos mal formulados. Produtos à base de hidroxissódio que danificam a fibra capilar e o couro cabeludo, causam danos no couro cabeludo, lesões gravíssimas no couro cabeludo. E o profissional tem medo de usar. Poucos são os profissionais que sabem trabalhar com hidróxidos. A gente vê um concorrente aí do Rio de Janeiro, que utiliza em cabelo afro, não vou ficar citando o nome, que utiliza em cabelo afro produto à base de hidroxissódio. Está errado? Não, está certo. Mas precisa usar hidroxissódio em todo tipo de cabelo? Não, não precisa. O tioglicolato vai bem. Vai resolver usar o hidroxissódio. Está se dando mal. Por quê? Os cabelos estão com formol, com ENE, com vanidina. Você sai usando indiscriminadamente, sem fazer uma análise, sem fazer um tratamento, você vai ter problema. Então, trabalhar com hidróxido não é assim, não. Você tem que saber trabalhar, saber a força que vai usar e trabalhar de acordo. Então, vamos parar para pensar. Você tem um cabelo de hidróxido onde você tirou o enxofre. Você vai conseguir cachear esse cabelo? A gente acabou de falar agora que você tem que ter 2 enxofres, você rompe a ligação e aí você muda de lugar e faz os cachos. Você tirou o enxofre da estrutura. Você vai poder cachear? Depende. Se o alisamento foi feito e nem todos os enxofres foram eliminados, você tem chance de cachear. Agora, se você tem um alisamento onde o cabelo está lisinho, você praticamente não tem ligação de enxofre, aí já complica o caso. Aí é mais difícil de cachear. Agora, se você tem um cabelo onde você apela para um AZ28 ou um Fênix, para formando cacho, fortalecendo, você tem chance de dar uma ondulação. Então, tudo depende de como está aquele cabelo antes. Você consegue cachear, fortalecendo com AZ28 e Fênix? Pode ser. Sobrou enxofre para romper ligação e fazer cacho? Ótimo. Então, depende, cada caso é um caso, faça o teste de mecha na sua cliente antes de realizar o procedimento. Então, esse é o caso dos alisamentos, tá? Então, nós falamos de alisamento, qual é o neutralizante do alisamento? O neutralizante do alisamento, adianta usar o bromato de sódio? Para refazer o bromato de sódio, refaz ligação de enxofre. Você não tem um enxofre, você eliminou o enxofre, adianta usar um bromato de sódio? Não adianta, tá? Você tem que usa-se um shampoo com pH bem baixo.
Por quê? Porque você está usando um produto que está com pH na faixa de 12, de 13 a 14. Esse que é o pH dos hidróxidos. Você enxágua bem o cabelo. Normalmente, os hidróxidos ele tem vaselina na sua composição. Por quê? Para ajudar a proteger, para ele não ser agressivo, tem que usar mesmo, tá? O nosso também tinha. Então, quando você usa a vaselina, para tirar a vaselina é complicado, porque ela é muito oleosa, então você tem que usar um shampoo que tire bem a oleosidade e com pH baixo, para tirar todo o resíduo de hidróxido. Se você deixar o cabelo com pH elevado ainda, você vai ter problema, ele vai quebrar. Então, nós temos na linha, tá? Já foi falado na aula anterior, era para usar com hidróxido, continuou na linha, o pessoal está usando ainda para caso de coloração e descoloração, quando você tem um pH muito elevado, o shampoo que chama Equilíbrio, um shampoo Equilíbrio e a máscara Equilíbrio. Então, o que acontece? É um shampoo que tem uma quantidade de carga negativa muito elevada. Por quê? O hidróxido, todo hidróxido tem uma carga catiônica elevada, muitos íons, muitos cátions ali, carga positiva elevada devido aos hidróxidos que tem. Então, o que você tem que fazer? Nós, né? Gente, isso é raciocínio da Selfie. Eu não vi concorrente nenhum falar disso. O nosso neutralizante é um shampoo com pH baixo, está em torno de 3, nem tão baixo, na faixa de 3,5, porém, ele tem um percentual de carga negativa muito elevado. Então, tem seu ativo com carga negativa. Ao utilizar no cabelo, além de remover toda a vaselina que tem, toda a oleosidade que tem, porque ele limpa muito bem, ele neutraliza a carga positiva do hidróxido e fortalece o fio. Entendeu? Ele fortalece o fio ao neutralizar a carga do hidróxido. Não tem queratina nem nada. Então, é muito importante que vocês entendam toda essa teoria. É isso que eu queria colocar. Normalmente, o concorrente utiliza um shampoo com pH ácido, acabou. Tá? A gente utiliza um shampoo com pH ácido, sim, mas com ânions, com carga negativa elevada para neutralizar isso. Então, é importante saberem disso. Continuando. Jumira, só lembrando que são 9h31, tem várias perguntas para serem retiradas aqui da apresentação. Tá. Tá bom? Já está acabando. Agora, eu queria mostrar para vocês o seguinte, ó. Esse é um cabelo com Enê. O Enê, ele contém sais metálicos, o pH está em torno de 3,5, um relaxamento ácido, ele colora e relaxa. O Enê, vejam aqui que tem uma parte do cabelo sem Enê e uma parte com Enê. O Enê coloca uma capinha, ele encapa o fio. O Enê encapa o fio. Vocês vão conseguir fazer algum relaxamento em cima de Enê? Não. Vocês não conseguem relaxar, não conseguem cachear, nada penetra, nada atinge, inclusive a literatura fala para não aplicar nada em cima, só que a Selfie tem, nós não vamos falar hoje, tá? Um procedimento para retirada do Enê, tá? Para tirar essa capa do Enê. Então, você tirou essa capinha, aí você faz um tratamento, você consegue aplicar relaxamento e até cachear também. Então, cabelo com Enê, gente, não façam nada. Tem que fazer a retirada do Enê com o procedimento nosso, que nós não vamos falar agora, mas não façam nada porque tem essa capa. Esse é um cabelo com Enê. Um cabelo com formol. O formol, ele é um solvente, tá? Olha o que ele faz na fibra. Ele amolece a fibra, ele dissolve, ele gruda, ele cola na fibra. Adianta você tentar fazer uma escova progressiva neste cabelo? O cabelo está grudado, já selou, realmente, literalmente selou. Dissolveu, amoleceu, selou, grudou. Você vai conseguir, você vai fazer um relaxamento em cima deste cabelo, a haste dele aqui, enquanto que tem nessa parte... tem uma parte resistente, onde está rígida,
É lógico que você puxa o fio, está grudado, vai ficar elástico de forma, ele perde elasticidade. E as pontas, onde está mais sensibilizada, você puxa e ele danifica, entendeu? Ele fica super elástico, é a parte que já perdeu não está mais colado e já começa a soltar na mão. Então, o formol, você vai fazer algum procedimento de química caixa dele? Não, vamos tratar ele antes. Nós temos na selva um procedimento que chama desobstrução de formol, tá? Onde ele acaba dando uma pequena abertura na cutícula, dá uma levantada, e aí você consegue tratar, depois relaxar, talvez cachear, porque dependendo do estrago que está dentro desse fio, você não consegue cachear, mas ainda há uma esperança, porque a gente tem um AZ28 e um Fênix aí na linha, que pode ajudar. Então, é um procedimento mais complicado que você tem que estar tendo atenção. Por isso que nem sempre você consegue cachear ou trabalhar um cabelo com formol sem fazer o tratamento antes. Aqui eu já falei para vocês, assim, nós temos, só falta isso, nós temos tratamentos, relaxamentos, que estão sendo analisados pela Anvisa, tá? Relaxamento, a cisteamina de sódio está sendo analisado pela Anvisa, ainda não foi liberado. A cisteína é um outro relaxamento, veja só que interessante. A cisteína, que é um aminoácido do fio capilar, também é um relaxamento que está sendo analisado para a Anvisa para ser liberado. Por que nós não temos relaxamento à base de cisteína? Porque ele provoca uma certa sensibilidade no couro cabeludo. Então, não é, a literatura diz isso, então a gente não há interesse em trabalhar com cisteína, sendo que a gente tem um ácido glicólico com 3,5, que você trabalha muito bem, sem ter problema nenhum. Aliás, eu não falei para vocês. Vocês sabiam que o ácido tioglicólico, não o nosso, gente, é outra formulação, ele é utilizado em peeling do corpo mesmo, facial, ele é utilizado. Se ele é utilizado para peeling facial, ele, de certa forma, é mais seguro de trabalhar no fio. Então, foi um dos... Se entrar em contato no couro cabeludo, também não deve causar tantos danos. Foi por esse motivo que nós optamos trabalhar com ácido glicólico. O glioxiloil de aminoácido de queratina e carbocisteína, que é o Prolis, que é uma escova ácida também, está sendo analisado pela Anvisa. Nós tínhamos na linha, nós paramos, estamos aguardando. Gostamos muito, quem conheceu pede para voltar, então quando voltar vocês conheçam essa escova, nós não vamos falar dela agora. Está sendo em análise, então anteriormente era liberada, a Anvisa falou, vamos analisar direito. Está em análise o ácido glioxílico e o glioxiloil de proteína de trigo hidrolisada e sericina, são relaxamentos novos. O pirogalol, que é do ENE, foi liberado, recentemente foi liberado, tá? Então, aqui, os relaxamentos selfie, aqui o neutralizante tem gel, tem creme. Vou mostrar para vocês de uma forma rápida e depois nós vamos responder os questionamentos, tá? Diego, você tá aí? Acho que não deu tempo de voltar, Luiz Carlos. Você viu se o Diego voltou? Não, o Diego não conseguiu voltar ainda. Espera que eu já me perdi aqui. Espera aí. Tá. Então, vamos lá, ó. Imagens do Diego. Ele usou aqui o Share 9% com a máscara de óleo de amêndoa. Vejam aí a escova gradativa desse cabelo loiro. Aqui, outro trabalho, ele fez mechas e redução na raiz, aplicou o Share 9% na raiz, ainda fez mechas. Gente, quando vocês têm um cabelo relaxado, alisado, vai fazer mecha, por favor, entra com a Z28 e Fênix para segurar esse cabelo, para vocês não correrem risco, vocês vão ter um trabalho melhor, tá? Então, vejam aí, dá para brincar, dá para fazer procedimento diferente, também procedimento do Diego. Uma escova gradativa, essa foi a Silvia Barreto que fez. Vejam que esse cabelo já era um cabelo processado quimicamente, já tinha um cabelo loiro,
que já tinha, a raiz estava crescida, né? E foi realizado o procedimento, não poderia ser utilizado um relaxamento muito forte. Então, ela misturou 3,5 com a máscara de óleo de amêndoa. Outra escova gradativa, também com a raiz crescida, que a Silvia fez. Eu acredito que nesse tipo de cabelo, se eu não me engano, era esse cabelo com formol. Aí você fez um relaxamento bem fraquinho, ela acabou aplicando. Deu um resultado muito bom. Aqui são cachos do Diego Policarpo. Ele usou o Share 11% e um cabelo resistente, né? Agora, aqui, outro da Silvia. Cabelo maravilhoso, também cachos permanentes. Cabelo afro, gente. Dependendo do cabelo, você consegue trabalhar muito bem com o Share, sem problema nenhum. Há casos, poucos casos, eu diria, um percentual pequeno, onde você precisa do hidróxido, mas aqui vocês observem que foi feito com o próprio Share, a Silvia que fez este cabelo. Muito importante, volto a dizer que eu falei, acabamos, tá? Falei no começo, se vocês fizerem o procedimento, se vocês não indicarem manutenção para sua cliente, vocês vão ter problema, porque se ela usar um produto qualquer em casa, com pH fora do padrão, um produto que não tenha óleo, que não tenha uma queratina para dar uma tratada, esse cabelo vai dar problema, tá? Ele não define cacho, não define. Então, vocês têm que, além de saber realizar o procedimento, saber o que ela tem no cabelo, tudo que eu já falei antes, não vou ficar repetindo, a linha de manutenção. Se vocês não venderem a linha de manutenção, vocês terão um problema. Então, normalmente, quem tem cacho, usa um shampoo, uma alta nutrição, um descongestionante, uma máscara de óleo de amêndoa, porque a máscara de óleo de amêndoa não deixa o cabelo pesar, ele deixa o cabelo ficar mais leve, né? Não tem tanto óleo, e ao mesmo tempo trata pela queratina. Agora, sem o modelador de cachos, não dá para ficar, porque o modelador de cachos, ele tem um polímero que, não sei se vocês já observaram, quando coloca uma quantidade maior, o cabelo fica meio durinho, meio paradinho. Deixa ele secar, e aí você amassa e o cachinho fica. No dia seguinte, a pessoa levanta, o cabelo continua cacheado. Então, é importante estar utilizando, tá? Modelador de cacho. Lembrando que a linha vegana é perfeita também para quem tem cacho. Eu uso a linha vegana, tá? Então, você lava o cabelo com shampoo, aplica a máscara vegana, usa o modelador de cacho, o resultado é perfeito. Então, terminei a parte teórica toda. Gostaria de saber se está tudo sob controle, vocês... eu me fiz entender, deu para passar bem a teoria. O interesse é que vocês saibam que estão aplicando, conheçam o produto, conheçam as químicas de modo geral do mercado, para não ter problema na hora de estar aplicando o nosso produto. Temos dúvidas? Sim. A Rô perguntou se o ácido glioxílico seria a progressiva ácida. Sim. O ácido glioxílico é a progressiva ácida. O Prolis também. Tá? Outra pergunta. Então, o tilglicolato é mais agressivo? Qual as progressivas por romper as pontes? Quem perguntou foi a Camila. Deixa eu perguntar, que momento que ela perguntou? Porque eu já respondi isso durante. Ela perguntou 8h36. Então, eu não tinha explicado. Ô, Camila, coloca aí para a gente. Eu já expliquei isso. Você conseguiu assimilar? O que é que eu explico de novo? Eu expliquei tudo isso. Entendeu? Acho que estava durante. Outra pergunta, então. A Andréia Mello, enquanto que a Camila escreve, aplicando em cabelos com descoloração, não interfere na próxima descoloração, o Share? Olha,
aplicando share num cabelo com descoloração. Na próxima descoloração, imagina, você tem um cabelo com share. Você vai descolorir. É lógico que você tem que tomar um cuidado, porque o cabelo já foi processado. Ela está perguntando, um cabelo descolorido, o share interfere na próxima descoloração que ela for fazer? Não. O que tem que tomar é todos os cuidados. Eu não entendi bem sua pergunta. O cabelo descolorido, se o share interfere na próxima descolorização. O que acontece é o seguinte, você tem um cabelo descolorido que você aplicou o share, vamos dizer, tá? Se aplicou o share, é lógico que você já tinha uma descoloração ou coloração, aplicou o share, esse cabelo já tem outra química em cima. Se você vai descolorir novamente, você tem que tomar muito cuidado. O que acontece? Na maioria das vezes a pessoa faz uma escova progressiva, aplica um relaxamento aí, um tioglicolato, e ainda quer fazer uma coloração, uma descoloração, tudo bem. Até pode? Pode, mas tomando os cuidados de entrar com azeite, um fênix, de tratar esse cabelo, mecha, e se você for usar um tom muito claro, é problema, entendeu? Se esse cabelo não estiver muito tratado. Normalmente, os tons não são tão claros assim. Se você tem um cabelo com alisamento, que seja tioglicolato, você quer ter um cabelo loiríssimo, grande chance de você ter problema. Tem um loiro, mas não tão claro, um loiro mais discreto, e trata bem esse cabelo, senão você vai ter problemas por tudo que eu já expliquei na teoria. Dá para fazer? Dá, mas tons não tão claros, entendeu? Tudo depende da estrutura do fio. Se você fez uma escova progressiva, se você alisou bem esse cabelo, então tem que tomar todo cuidado. Outra pergunta, a pessoa tinha dito que não tinha entendido a sua apresentação, a explicação, mas é a respeito das forças de share. E estava falando aqui se não pode diminuir o tempo de ação do produto em função do procedimento que ela vai escolher. Lógico, dependendo da força que você colocar, você tem que deixar agir um tempo menor. Mas não é interessante você falar assim, eu estou com pressa, vou aplicar um relaxamento rápido porque eu quero acabar logo com esse cabelo. Você não deve fazer isso. Você aplica um relaxamento que vai ter uma ação mais ou menos dos 40 minutos, 50 minutos, é um tempo bom. Por quê? Para dar tempo do produto penetrar e agir de forma igual em toda a fibra. Senão ele vai agir mais na ponta, menos na raiz, você vai ter um relaxamento desuniforme. Então, procure selecionar uma força que tenha uma ação aproximadamente dos 40 minutos, 50 minutos, para você não ter problemas, senão ele não vai agir de forma igual e romper todas as ligações da mesma forma. Agora, é interessante falar um detalhe aqui. A gente tem aí o share, e a gente tem o retoque de raiz. Você tem que tomar muito cuidado quando você faz um retoque de raiz. Por quê? O share é um produto seguro, tudo que a gente está falando, tal. Mas você tem uma região já processada quimicamente e você tem uma raiz virgem. Então, você tem que proteger aquela região onde começa o produto processado quimicamente. Normalmente, a gente pede para aplicar queratina naquela emenda, ou seja, na região virgem para a região processada. Aplica queratina, mais ou menos uns 1 centímetro, 2 centímetros, acima, pelo menos 1 centímetro acima, onde foi processado quimicamente. Por quê? Você aplicou o relaxamento na parte virgem, sem chegar na região processada quimicamente. Aguarda um tempo, aguarda lá seus 40, 50 minutos, depois você desce o relaxamento mais próximo da queratina, que normalmente aqui o cabelo fica na forma de zigue-zague. Aí você aplica, conta de uns 5 minutos para você deixar, e aí você enxaga. Normalmente, quando você faz o retoque, a gente sugere para trabalhar com uma força de 9. Por quê? Se você trabalha com uma força de 11 e a região de baixo estiver muito sensibilizada, você pode quebrar esse cabelo. Então, para trabalhar de uma forma segura, usa pelo menos uma força de 9 no retoque de raiz, porque com a escova e com a prancha, você
acaba alinhando mais aquele fio e aplicando o neutralizante, chegando no liso maior, entendeu? Hoje em dia, a maioria das pessoas não estão querendo deixar o cabelo liso, estão querendo um resultado mais natural, onde fica mais fácil de vocês estarem fazendo o acerto. Sem falar que o que tem de cabelo danificado não é brincadeira, por químicas diversas, infelizmente, pelo formol também. Então, fica um pouco complicado você manter aquele cabelo liso pelas químicas anteriores. Então, você tem que tratar, né? Então, procurem aí fazer um alisamento, uma escova progressiva e definitiva mais natural, para vocês terem menos problemas. Algo mais? A Maíra pediu para você falar um pouco mais sobre cabelos resistentes que fica com memória de cachos. Vícios de cutícula. A gente fala de vício de cutícula, né? Quando você tem aquele cabelo fortemente cacheado, tá? Então, você aplica o relaxamento e já deu tempo, você puxa o fiozinho, o cabelo já está elástico e você olha para o cabelo e ele continua cacheado. Então, o que acontece? As ligações já foram rompidas, tá? De enxofre que a gente falou. Porém, as cutículas estão arranjadas de forma que favorece o cacheamento. Então, ele continua cacheado, porque a cutícula está encaixada de forma a favorecer, e dentro ele já está elástico. Então, o que você tem que fazer? Enxaga o cabelo, seca com a toalha, escova e prancha. Aí você vai tirar o vício da cutícula, aí você vai ter o cabelo liso, porque senão não acontece. Você tem que tirar o vício da cutícula. Por isso que a gente fala, se você quer o cabelo mais liso possível, escove e prancha, tá? Principalmente se o cabelo for muito cacheado, que tem esse vício muito evidente. Perguntando aí, quando os fios quebram por uso de fio glicolato, além do Biosoft, qual a sua sugestão de tratamento? Bom, é lógico que se você tem um cabelo danificado aí você está fazendo um relaxamento, errei, peraí, para e entra com a Z28 Fênix no lugar do share, do neutralizante, isso está claro. Errei, o AZ28 Fênix na hora, enxágua, por favor, enxágua. Não entra com neutralizante, tá? Agora, além é algo assim que a pessoa fez o relaxamento, vamos fazer um tratamento. O Biosoft é uma ótima opção para você estar fazendo um tratamento. É um tratamento natural, ele precisa de calor para dar um resultado melhor, coloca no vapor de ozônio, numa touca térmica, mas coloca em calor. Além do Biosoft, uma outra opção, você tem a máscara defrisante vegana. Quem não usou, conheçam, tá? Também aplique a máscara defrisante mecha-mecha e você vai ter um resultado mais forte que o Biosoft. Mais forte que a máscara defrisante vegana, você tem a Butter Hair. Então, você tem 3 opções naturais para estar utilizando, para estar tratando um cabelo processado quimicamente. Além, é lógico, da queratina hidrolisada, da Z28, do Fênix, mas essas opções sem aminoácidos, né? Propriamente seriam essas 3. A Vânia perguntou, eu posso pegar no cabelo desprogressivo e fazer cachos? Já foi respondido para ela. Vânia, pode sim, desde que use que o cabelo tenha enxofre, e o certo é fazer o teste de mecha e escolher a força correta. A Ilane Rampin, ela falou, eu sempre gostei de usar o modelador de cachos, mas ela acha que reduz muito o volume. Tem algo que possa fazer para solucionar essa redução de volume? O que eu faço no meu cabelo, eu também não gosto, que reduz muito o volume. Não tem como ficar sem modelador. Você lava o cabelo com shampoo vegano, só shampoo, e entra com modelador de cacho. É o que eu faço. É perfeito, não reduz o volume. Tá? Agora, caso você não queira usar a linha vegana, você lava o cabelo com shampoo, o descongestionante, a autonutrição ou outro da linha,
e entra com a máscara óleo de amendoim e queratina, é uma máscara que não é pesada, ou ainda revitalizante. A revitalizante não tem óleo, de repente você tem um cabelo oleoso, você usa revitalizante e usa o modelador de cacho. Então, você tem que ver o que melhor ficaria para o seu cabelo, entendeu? Perfeito. Outra pergunta, a Camila perguntou, o que acontece no cabelo se tira a proteção quando faz e usa o neutralizante? E em seguida o cliente chega em casa e lá, quando chega em casa ele lava o cabelo. Ó, você usou neutralizante, é isso. Ele chega em casa e lava o cabelo? É. Você terminou o procedimento, aí você refez com neutralizante, após neutralizar, você refez aproximadamente 70% das ligações, faltam 30%. O cabelo estava lisinho, faltando 30% do oxigênio. Ele chegou na casa dele, ele molhou. Aqueles 30% que molhou, no cabelo não vai ficar, não está mais liso, que ele não vai escovar na casa dele. E este cabelo vai voltar, uns 30% tem chance de voltar. Já não vai ficar tão liso quanto deveria. Eu tenho que ficar pelo menos 8 horas. Inclusive, gente, eu não falei, há anos atrás não existia neutralizante. O pessoal usava só relaxamento, deixava por conta do oxigênio do ar e fazia as ligações. Depois que surgiu o neutralizante, entendeu? Então, é esse que é o ponto. A Simone Entendeu? perguntou o que acontece se ela usar o share e usar o shampoo e a máscara nutritiva. Ó, depois do share, para pensar. Você terminou de usar o share. Se você usar um shampoo, normalmente o shampoo tem carga aniônica, tem carga negativa. Então, você está colocando um produto que tem carga ali no meio de um cabelo que está sensibilizado. Ele vai, de alguma forma, interferir na estrutura da queratina, vai fazer com que haja ligação de um lado ou do outro, e o cabelo não vai ficar tão liso quanto deveria. Diferente de você usar um shampoo neon, um shampoo open. Se você usar um shampoo neon ou um shampoo open, você vai manter o pH elevado. Se você usar um shampoo com pH baixo, você vai fechar a cutícula e vai interferir um pouco no resultado de liso que você tem. A não ser que seu objetivo não seja liso, não tem problema, tá? Mas se você pega um cabelo ali com tioglicolato e entra com pH baixo, você vai fechar a cutícula, vai refazer algumas ligações e ele não vai ficar tão liso. Se você entrar com um shampoo open ou esqueci o nome, neon, ele vai manter a cutícula aberta, você pode estar até utilizando, mas não faz sentido, de certa forma. Depois do relaxamento, é importante você enxaguar bem e neutralizar, porque o neutralizante, a base de bromato, ele vai neutralizar a ação do shampoo e vai refazer as ligações. Não faz sentido você usar um shampoo, no caso de etilglicolato. O que você pode, ó, no meio de tudo que a gente falou, agora vocês já estão craque aí na parte teórica, tá? Você pode, após o shampoo, ó, após o tioglicolato, você pode aplicar, enxágua bem, aplica a máscara neon. A máscara neon é uma máscara que tem o pH em torno de 9, o mesmo pH do relaxamento. Ela vai manter o cabelo com pH de 9, não vai fechar a cutícula, ele vai deixar o cabelo mais macio, eu diria. Aí você pode escovar, pode planchar, o cabelo vai ficar mais maleável e depois você neutraliza. Mas eu ainda assim prefiro, tá? Que depois do relaxamento, vocês entrem só com neutralizante, para ter um resultado melhor. Outra pergunta. A Andrea perguntou, qual a máscara com reposição de água da Selfie? Olha, todas as máscaras nossas, quando você fala reposição de água, seria a máscara hidratante, né? A princípio, todas as máscaras nossas acabam fazendo hidratação, porque a maioria delas ou tem queratina não, tem o propileno glicol, ou tem a glicerina, ou tem os dois,
que são umectantes, entendeu? Então, todas elas fazem isso. A Vanusa perguntou, quanto errou não entra com neutralizante, deve ser aquela dúvida a respeito que a pessoa errou no relaxamento. Errou no relaxamento, o cabelo está super elástico, o neutralizante não dá conta. Você enxágua bem. Às vezes, dependendo do dano, você nem enxuga direito, você com todo o cuidado do mundo, tira um pouquinho assim com a toalha, bate a toalha com todo cuidado e entra já direto com a Z28 e o Fênix. É a melhor forma que você tem. Se você ficar escovando, penteando, você vai ter problema. A Elaine perguntou, qual é a melhor utilização do shampoo neon? O shampoo neon, você pode estar utilizando, que a gente fala o tioglicolato, né? Você lava o cabelo antes de aplicar o tioglicolato, o nosso ácido tioglicólico. Você lava o cabelo com shampoo descongestionante, tá? Quando você tem um cabelo muito virgem, muito resistente, você pode lavar com o shampoo neon ou open. Você lava com o shampoo neon, deixa agir uns 5 minutinhos, 10 minutos, enxágua, e aí você entra com relaxamento. Ele já vai estar com a cutícula mais aberta, o cabelo vai ter, o relaxamento vai ter uma ação um pouco maior. Tá. Faltam só 2 perguntas. Uma pessoa perguntou aqui agora, a máscara Butter Hair pode causar caspa numa cliente que ela toma após o uso? A Claudete perguntou. Eu acredito que pode causar, sim, se não foi bem enxaguado. Se a Butter Hair foi no couro cabeludo e não enxagou bem, ela pode causar, sim, caspa. Tá? E também, se a pessoa tem cabelo oleoso, você imagina, uma pessoa com cabelo oleoso aplicou um produto oleoso, porque ela é extremamente oleosa no couro cabeludo, também pode causar caspa. São as 2 situações que eu diria da Butter Hair. Uhum. A Adriana perguntou, alisei, enxaguei, escovei, pranchei após neutralizar. Após neutralizar, o que eu posso usar? Ó, alisei, enxaguei, escovei. Após neutralizar, o que você pode usar? Ó, após neutralizar, você pode ainda estar utilizando ali uma máscara, a máscara de óleo de amêndoa e queratina, é uma máscara muito boa. Pode usar a nutritiva também, tá? A nutritiva, ela tem óleo de girassol. O óleo de girassol, ele é um antioxidante. Ele também vai ajudar contribui ali no tratamento. Então, só que a óleo de girassol ela é muito pesada, a nutritiva. Então, normalmente as pessoas usam a óleo de amêndoa e queratina. Você aplica um pouco óleo de amêndoa e já vai doar óleo, um pouco de queratina, só um pouco, e vai abaixar o pH, porque o neutralizante ele não tem pH ácido no bromato de sódio. O pH está em torno de 7. Então, o ideal é aplicar uma máscara na sequência, tá? É que nós falamos nessa live os procedimentos, a parte teórica, o passo a passo, detalhadinho, de tempo, alisa e mecha. Aí vocês pegam aí com o distribuidor de vocês, e, por exemplo, o caso da máscara de óleo de amêndoa, é importante sim aplicar depois do neutralizante. Última pergunta, Zumira. Tiveram muitas pessoas, tem vários professores aí. A Débora, a Adnete, o Tom, a Silvia, várias pessoas fizeram. Tem outros professores que eu não estou lembrando o nome, mas eu vi aí. E eles fizeram tiveram algumas perguntas que eles foram automaticamente respondendo, como foi o caso do elogio do cabelo da Débora, de usar o AZ28 Fênix, tá? Então, as outras perguntas foram respondidas pelos outros professores. Muitos elogios, parabenização, mas as perguntas, as dúvidas eram essas, tá bom? Tá. Eu fico muito contente, muito grata às contribuições. Realmente não deu para ficar lendo, acompanhando tudo, senão a gente acaba perdendo o raciocínio. Mas o objetivo dessa live, eu espero que tenha sido alcançada, porque alisamentos, né, perfeitos aí, saudáveis, você realmente tem que entender
do que está usando, o que é o cabelo, o que sua cliente pode ter naquele cabelo. De repente, você nem sabe o que ela tem, você tem que imaginar, faz um teste de mecha na dúvida, tem formol, você já sabe o que ele tem caixa, que quer fazer caixa. Então, como a Silvia diz, né? Nem sempre você pode satisfazer o desejo da sua cliente. Ela quer o cabelo liso, mas ela pode. Eu nem lembro como que a Silvia fala, uma coisa que tu quer, outra coisa que tu pode, alguma coisa desse tipo que ela costuma falar, tá? Mas você tem que saber o que dá para fazer no cabelo dela, tá? De repente, o que ela deseja não dá para fazer. Então, baseado em tudo que foi colocado, certo? Obrigado, Jamila. Só uma observação. Todo cliente sabe o que foi passado no cabelo dele? Não. Infelizmente, há muitos erros, muitas falcatrua aí no mercado. E mesmo vocês, profissionais, tá? São abordados por vendedores aí que falam mentiras. De repente, vem falar de um produto, nem me recordo agora, me fala de um ativo, traz um produto de alisamento que tem um ativo, tem uma caviar. Tem caviar. Caviar alisa cabelo? Nunca que caviar vai alisar o cabelo. Tem alguma coisa ali que alisa o cabelo. É ouro, não sei o que de ouro, escova de ouro. O ouro alisa o cabelo, o ouro não alisa o cabelo. O que tem ali? Então, vocês têm que ficar atentas que tudo que foi colocado não muda muito. Vou passar para vocês aqui um link que eu recebi da BIPEC hoje. A BIPEC é a Associação Brasileira de Produtos de Higiene. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não estou conseguindo. Aqui. É a última. Chegou aí ou não? Foi? Ainda não. Não foi, eu não consegui Você colocou no grupo, no bate-papo? Eu coloquei aqui, coloquei no mensagem. É a última legislação que tem, que a Anvisa colocou nível de relaxamento. Eu não estou conseguindo, eu entro no chat e ele não vai, por algum motivo. Talvez seja muito grande. Depois eu coloco lá no grupo de distribuidores, eles passam para vocês. Não vai. Mas é a última legislação da Anvisa. Rapidinho, ó. Ó, instrução normativa. Anotem aí, instrução normativa número 124, de 24 de março. Ó. Só procurar na internet. Publicada em março de 2022. Espera aí. É importante vocês terem isso. Deixa eu ver se isso eu consigo colocar. Eu não sei por que não está indo o que eu coloco aí. Não está indo. Mas essa instrução, ela fala do que está sendo aprovado, do que está aprovado agora. Vocês estão conseguindo ver? Não. Mas eu estou escrevendo aqui. Confere se é o que você digitou. Aí, ó, instrução normativa. Agora vocês conseguem ver. Número 124, 24 de março de 2022, tá? Então, lista de ativos permitidos em produtos cosméticos para alisar ou ondular em cabelos. Então, quais são? O que está valendo hoje? Aqui vocês têm, ó, ácido glicólico e seus sais, o percentual, o pH que é liberado, tá? As advertências que tem que ter no rótulo, os éteres de ácido glicólico, hidróxido de sódio ou de potássio, hidróxido de lítio, sulfitos e bisulfitos inorgânicos, pirogalol, foi liberado, como eu falei para vocês. Então, mas até 3,5. Não pode ser o pH acima de 3,5 pirogalol de jeito nenhum, porque ele acaba causando danos à saúde. Tudo bem? Algo mais, eu espero ter contribuído, espero de verdade que vocês tenham entendido quimicamente,
não só o relaxamento da Cher, mas o que as químicas fazem no cabelo, para vocês saberem trabalhar de acordo, fazerem um alisamento, na verdade não é só alisamento, né? Todas as químicas que envolvem relaxamento, cacheamento, gradativa, e saibam desenvolver e criar novos procedimentos aí de acordo com a necessidade de cada cabelo. Era isso. Espero que eu tenha Semana que vem vai ter entendido o mais objetivo. um encontro? Ah, sim. Semana que vem teremos outra live com outro tema. É o seguinte, em cada live a gente vai ter uma promoção. A promoção, devíamos ter falado no começo, hein, do curso. Então, os distribuidores que participaram, falem para os clientes que participaram da live. Nós teremos promoção, desconto de 15% na produtos para escova gradativa, que é o Cher 3,5, a máscara de óleo de amêndoa queratina e o neutralizante, que seja em gel, que seja creme. Então, todos vocês procurem o distribuidor de vocês, que esses 3 itens, voltando, Cher 3,5, a máscara de óleo de amêndoa e queratina, e o neutralizante, que seja gel ou creme, 15% de desconto. Então, vocês peçam isso para o distribuidor. Essa promoção é válida durante a semana toda, até a próxima segunda-feira, até às 17 horas, que aí começa outra live e a gente vai ter mais promoção. Semana passada tivemos outros itens em promoção e agora foi isso. Tudo bem? Já são 10 horas, ainda tem 59 pessoas aí. Vamos parar, ocupei muito tempo de vocês aí. Quem não deu tempo de assistir tudo, depois os distribuidores passem para o pessoal, que é importante assistir, né? Bom, eu agradeço muito mesmo a presença de todos. Se tiver alguma dúvida, entre em contato com a gente. E é isso, espero que tenham gostado. Abraços, fiquem com Deus. Luiz Carlos quer falar alguma coisa? Não, fique com Deus, obrigado. Obrigada, tudo de bom para vocês. Obrigada a todos que ficaram até agora e os que foram também. Deus abençoe todos vocês. Tchau, obrigada. Eu que agradeço, nós que agradecemos. Tchau, pessoal. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, boa noite. Silvia, um abraço, Silvia. Boa noite para todos. Boa noite. Prazer estar com vocês.